Bem, vamos lá. Eu vou dividir essa live em três blocos, beleza? O primeiro bloco é para quem não conhece, ou para quem já conhece, eu queria falar para vocês a respeito sobre uma novidade que a gente vai ter no Forex Dexter a partir da próxima semana, tá? E também compartilhar um resultado, né, que a gente conseguiu alcançar nele essa semana também. Essa semana não, né? Na verdade, esse mês. E depois disso, eu vou estar falando para vocês a respeito sobre a questão do Holton, né? Algumas situações de mercado que aconteceram aí, algumas coisas que a gente pretende mudar e uma novidade a respeito sobre ele também. Depois eu vou abrir o bloco para poder tirar as dúvidas de vocês a respeito sobre qualquer coisa. Se você já faz parte dentro do projeto e quer tirar dúvida, ou dúvida técnica, ou me pedir um tutorial que é ao vivo, ou me pedir alguma dúvida para poder selecionar, né? Junto com vocês aqui, eu vou estar tirando. Tá bom? Então, basicamente, o último bloco aí, vocês que vão coordenar a reunião. Tá? Deixa eu abrir meu navegador aqui, compartilhar minha tela com vocês. Tu, 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 tu. Vamos lá. Acho que eu compartilhei a tela certa. Isso mesmo, acho que eu compartilhei a tela certa. Bem, o que que eu quero compartilhar com vocês aqui a respeito sobre esse resultado nosso do último mês? Gente, resultado dos nossos últimos 30 dias, a gente conseguiu estabilizar as nossas estratégias. O que que isso quer dizer? Né? Como vocês podem perceber aqui, ó, logo aqui no início, olha, teve uma desestabilização, tá vendo? Algumas estratégias elas performaram bem, outras estratégias elas performaram mal, mas enfim, fato é, conseguiram fechar aí um mês positivo. E aqui, devido à última condição de mercado, elas se estabilizaram bem. E isso a longo prazo tem se provado bem interessante. E já já eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou feliz em relação a isso. Vou colocar aqui o relatório dos últimos 120 dias para que vocês vejam melhor o que eu estou falando. Olha, ó, se vocês perceberem aqui no final desse crescimento de curva de capital, a estabilidade dela tem se mostrado cada vez melhor. Ou seja, o lucro das estratégias tem ficado mais consistente, né? E por que isso? Porque o sistema ele está se autoaprendendo. O que a gente consegue perceber? Aqui dentro da Forex Dexter, é um sistema onde a gente libera os robôs gratuitos e 100% automático para a maioria dos clientes que procuram a gente. Tá? É uma maneira da gente democratizar o acesso ao Forex e colocar as pessoas, né, no mercado de Forex da maneira correta, explicando para eles a respeito sobre o piso da rentabilidade, o que é possível dentro da realidade financeira de cada usuário, o que não é possível. E a gente conseguiu aqui alcançar a marca, desde que a gente começou a auditoria dessas contas até agora, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se melhora, ó, de 4.901 dólares, tá? Tudo com lotezinho pequeno. Ou seja, isso aqui na cotação de hoje daria mais ou menos, quer ver, ó, calculador. Não é dólar hoje, né? Dólar hoje. Aqui, ó. Quem é mais velho aí já tá vendo essa live já sabe, ó. São 25 mil reais de lucro que foram feitos aqui, tudo com lotezinho pequeno. Então, ou seja, isso aqui prova para a gente que é possível ganhar dinheiro, tá? Operando baixo, de maneira conservadora e sendo consistente com o passar do tempo dentro do mercado, né? Aqui no caso são 160 contas que a gente está fazendo auditoria. Olha, aquela conta lá da reunião da semana passada, se não me engano, ela tinha feito só 135 dólares. Aqui ela já está com 163, tá vendo? Vou colocar aqui o histórico dela para vocês verem. Tá vendo que o desempenho dela, trabalhando somente comprado no GBP/USD, melhorou bastante? Então, ó, teve essa queda aqui de capital. Depois disso, ó, daqui para frente, ó, como é que ela tem se provado consistente. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês. As tecnologias nossas, elas melhoram a cada dia, né? Quem é meu mentorado sabe que a gente gosta bastante de investir tempo, a gente gosta de investir dinheiro, principalmente em tecnologias, para que a nossa luta diária contra o mercado, ela se torne mais simples, né? Ela se torne mais fácil. E a gente conseguiu aqui, dentro desse último período, ter esse resultado aqui, bem interessante, tudo com um lote mínimozinho, tá, pessoal? Então, quando vocês procuram a gente falar, eu tenho pouco capital para investir, o que que vocês me indicam? Tá aqui, ó, todos os nossos robôs, desde o Rota, né, que é uma ferramenta mais voltada para iniciante, até mesmo aqui no Forex Dexter, que é uma ferramentas mais voltadas ali para o público intermediário, todas elas trabalham em cima do capital de 300 dólares. Então, todas essas contas aqui que vocês estão vendo, todas elas estão girando em cima do capital de 300 USD, tá? Que é o mínimo que a gente coloca para a entrada de vocês dentro do nosso projeto.
Então, a gente pode perceber que, com o passar do tempo, os robôs eles vêm ficando melhores. Porque a gente vem aprendendo como é que refina melhor, a gente vem tirando alguns pares que, porventura, podem ser suicidas, outros não. Algumas situações de mercado também a gente vem filtrando. E tudo isso a gente faz para que o resultado de vocês seja um resultado consistente. Então, o que que o usuário enxerga hoje, né? O usuário enxerga hoje um painel com um monte de robozinho para poder ele fazer o download ali e colocar para poder rodar dentro da conta dele. Mas ele não enxerga o trabalho que está sendo feito por trás para poder manter essa tecnologia em pé e que ela se prove aí, né, dentro das adversidades do mercado. Né? Então, aqui nos últimos 30 dias, a gente pode perceber esse aumento aqui. E o que que o Forex Dexter está fazendo, né, galera, na vida das pessoas em si? Quando a gente abriu esse projeto há um ano atrás, a gente abriu ele com a intenção, né, de facilitar a entrada de todo mundo. Então, por exemplo, hoje em dia a gente atende desde dona de casa, só para vocês terem noção, a gente atende desde dona de casa que quer começar a investir até, tipo assim, o cara que trabalhava comprando casas em leilão e arriscando o dinheiro dele para poder como é que o rapaz fazia o trabalho dele? Ele comprava uma casa de leilão e aí depois disso ele ainda reformava a casa e tinha que leiloar a casa mais cara. Então, ou seja, desde a pessoa mais básica, que é do lar, né, que é da pessoa que trabalha somente dentro da própria casa, que é autônoma ali dentro, até o cara que mexia com o leilão, a gente consegue atender todo mundo dentro dessa categoria. Né? Ou seja, quer dizer que está todo mundo querendo investir. E todo mundo é tratado de maneira igual, independentemente do capital que a pessoa tenha. O mínimo para se começar aqui dentro é 300 USD. Tanto que aqui dentro do painel, olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, todas as nossas configurações de robôs, todas elas são feitas com 300 USD. Ó. Olha aqui, ó, 300 USD, tá vendo? Todos os robôs que eles vêm para cá, eles são auditados no teste cego. O que que isso quer dizer? Quer dizer que não é simplesmente um backtest bonitinho que você vai encontrar aqui dentro da plataforma, né? Igual normalmente a gente vê por aí nas lojas de robôs ou nas concorrências, que a galera costuma colocar ali aquele backtest que só tem gain, etc. Todo esse relatório que vocês conseguem ver aqui dentro é já contabilizado com o mercado real. Então, às vezes, quando a gente faz um backtest lá no MetaTrader, a gente só coloca gain, e aí depois disso, quando você coloca no mercado real, você vai ver o desempenho da estratégia, ela simplesmente só perde. Aqui no caso é diferente. O resultado que é emitido aqui dentro para vocês, dentro da plataforma, tá? Esse resultado aqui, é justamente um período do robô operando fora do backtest. Ou seja, é o resultado que você teria realmente na sua conta real se você tivesse colocado ele para rodar do dia 27/7/2025 até o atual presente momento. Então, você teria feito mais ou menos ali uns 100% ao ano, né? E teria rebaixado somente 88,03. Então, isso aqui é o que diferencia da gente, tá? Todo relatório que tem aqui dentro, ele é feito numa parte do mercado onde não é backtest, é o cenário ao vivo mesmo do mercado, para poder provar que essas estratégias, elas passam em cima da diversidade do mercado, tá? Enfim, em contrapartida, muitas pessoas também que procuram a gente são aquelas pessoas que realmente querem investir, não sabem como começar, mas quer ter ali uma rentabilidade com um pouco mais de segurança. E aí, fora desse projeto, a gente tem o Holton hoje em dia, tá? Eu vou abrir o MetaTrader aqui, vou mostrar para vocês os resultados de algumas contas. Vou só diminuir aqui a escala da tela para vocês aqui. Vou deixar um 7,5. Acho que vai melhorar bastante para todo mundo ver. Isso, 175. Isso aqui, ó. Separei algumas contas de algumas corretoras, tá? Essas contas aqui são contas de amigos, familiares, algumas são minhas mesmo, com outros nomes, tá? A primeira conta que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, dentro da FX Globo. Muita gente sabe que a gente trabalha com essa corretora. Eu quero mostrar para vocês o resultado que ele teve aqui durante o período, tá? Colocar aqui todo o histórico, beleza? Não vou mostrar só do último mês, da última semana, não. Vou colocar aqui todo o período. Olha, foi feito um depósito aqui no dia 29/4. A conta rodou no extremo conservador, como vocês podem perceber, ó. Bem aqui, ó. 0,01, 0,01, só com lote mínimo, tá? Isso aqui é para o usuário literalmente testar a ferramenta. Olha a taxa de acerto aqui na lateral, um depósito de 4.800. E aqui, olha, foi aumentado o lote. Cadê? Quando que foi aumentado o lote para o que deveria ser? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ou seja, no dia 14/7, hoje a gente está no dia 19/8, né? Foi aumentado o lote para o lote conservador.
que é o lote conservador, Gabriel? Para cada 1.000 que a gente tem dentro da conta, a gente coloca 0,01. Tem gente que acredita que isso é ser conservador demais, mas isso funciona muito bem para o operacional que a gente tem hoje em dia, viu, galera? Vou ser bem sincero para vocês. A maioria dos nossos clientes tem um resultado bem interessante aqui, utilizando até mesmo o próprio conservador. E a gente, inclusive, influencia os clientes a utilizar o modo conservador, porque é justamente o conservador que a gente tem enche a boca, né, para dizer que nunca estopou. Né? Eu sei que dentro do mercado de renda variável é bem complexo fazer esse tipo de afirmação, mas historicamente o conservador realmente nunca fez um cliente aí perder dinheiro. Tá? Então, aqui no caso, no dia 14/7, ela iniciou no modo conservador, ela tinha 5.000 na conta, e aí por isso que o lote dela está 0,05, e daqui para cá, olha, o resultado ainda permaneceu o mesmo em relação à taxa de acerto, totalizando um lucro aí de 1.469. Então, a maior parte do lucro foi nesse último período, o que é normal, tá bom? Às vezes a pessoa ela quer testar a ferramenta, então ela faz o depósito mínimo que a gente solicita, né, que é ali os 300 USD mais ou menos, e aí ela pode sim começar com um lote mínimozinho, só para ela entender o operacional, só para ela ver como o robô funciona, só para ela sentir qual que é o real desempenho da ferramenta na conta dela, e depois disso ela pode pular para o gerenciamento, que é o que a gente indica, né, que no caso seria a questão aqui do conservador, moderado, agressivo, foi justamente o que ela fez, ó. No mês 4, no dia 20 do mês 4, até o dia 14/7, foi praticamente um teste, né? Ou seja, só com lote mínimo, para poder ver como o robô trabalha, a assertividade dele, e do dia 14/7 até o dia de hoje, já é o robô operando a Vera ali dentro da conta. Então, o resultado mais expressivo dele é a partir do dia 14. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui na data de hoje, da data de hoje. Colocar aqui do dia 14/7 para trás, agosto. Aqui, ó. Isso. Então, olha, tá vendo? Do dia 14 até o dia de hoje, foi feito 1.241 aqui, ó. Isso é muito legal, tá? Descontando algumas taxas, sobrou 901, tá? Isso com investimento de 5. Agora o robô está com uma operação ó, aberta aqui no Euroaud. Deixa eu ver aqui, analisar junto com vocês a operação que ele abriu. Isso tudo 100% automático, gente. Aí, ó, pegou uma vendinha aqui, ó, nesse ponto. Isso tudo aqui 100% automático. Qual foi o passo a passo que essa pessoa teve para poder obter esse resultado? Entrou no nosso link da corretora parceira, resgatou a ferramenta, a gente ativou a licença e ela fez a instalação. Simples. Simples, simples, simples. A gente entra em contato com a pessoa, né? Ou então publica nas nossas redes sociais para que a pessoa entre em contato mais tarde e poder pegar a atualização da estratégia para poder evitar que ela não perca desempenho. É igual essa semana mesmo eu falei nos stories. A ideia da gente aqui é manter a estratégia sempre atualizada para que o cliente continue tendo uma rentabilidade interessante, né? Não perca dinheiro, porventura, caso aconteça alguma situação diversa no mercado, e mantenha sempre o projeto vivo. Vou pegar aqui uma outra conta também, é um pouco mais moderada essa conta. Aqui, ó, vou abrir ela com vocês. O depósito dela foi um depósito no dia 16/6, tá vendo? Foi um depósito de 5.169. Começou conservador, tá vendo? 0,05, ou seja, se fez um depósito de 5.000, tá aqui com 0,05 o lote. E aí o robô rodou, 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 e hoje, no dia 11/8, né? Está inteirando aí 1.876 de lucro, líquido mesmo 1.360, tá? Então começou lá, conservadorzinho, lá no dia 16/6, hoje mais ou menos 2 meses depois, 1.360. Isso aqui é uma porcentagem bem interessante para um perfil conservador, tá, galera? Não passou calor, beleza? Né? Mesmo com situações adversas do mercado, ainda conseguiu manter uma rentabilidade constante para o cliente, e é justamente isso que a gente quer, que é colocar dinheiro dentro do bolso de vocês de maneira 100% automática, da forma mais prática e simples possível. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de outra conta. A minha conta agora, só para vocês terem noção, tem uma conta também na FX Globo aqui, que a gente está fazendo o link auditado para ela. Tá? Então, depositei no dia 8/7. Eu acho que eu nunca tinha mostrado essa conta aqui em nenhuma live. Eu nem sei por quê, acho que é porque ela não estava no meu computador. Mas, enfim, depositei aqui 15.868 e iniciei aqui conservadorzão, ó, 0,15. Não, na verdade, comecei com 0,10 de lote, ó. E olha aí, para vocês terem noção, ó. Hoje em dia já é 19/8. Então, do dia 8/7 ao dia 19/8, lucrou aí
praticamente R$ 2.000. Líquido, 1.586. Entendeu? Então, são desempenhos que eu estou compartilhando aqui para vocês que é possível vocês ganharem aí na faixa ali de um salário mensal, bem pago pelo Forex, investindo pouco, se você for parar para pensar, né? Qual investimento hoje em dia que, sei lá, você investe ali R$ 10.000 que tem a possibilidade de te dar R$ 1.000 por mês? Isso não existe. Tipo assim, com a segurança que o Volta entrega hoje em dia, é muito difícil de a gente ver isso, entendeu? E é basicamente isso. Quais que são os lados positivos desse robô aqui dentro? Por que que vocês deveriam escolher ele? Primeiro, ele foi um robô que foi projetado para iniciante. Então a gente tem um carinho maior com ele, né? A gente tem um cuidado maior com ele. São pessoas que normalmente pensam a maior a longo prazo, que buscam a gente para poder ter acesso a ele. E são pessoas que normalmente são satisfeitas com esse produto. Como eu já cheguei a falar para vocês aqui dentro da live, a gente tem orgulho de dizer que o conservador nunca tomou nenhum stop, tá? Existem pessoas que utilizam esse robô aqui para alavancagem, existem pessoas que utilizam esse robô aqui para poder fazer uma gestão mais a médio prazo, ou então a curto prazo, né? A gente, inclusive, posta alguns resultados ali que a galera acredita ser impressionante, mas existem uma cartela de clientes gigantesca em cima desse robô. Hoje em dia, pelo menos uns 50% dos nossos clientes, todos ficam em cima desse robô. Essa semana mesmo a gente viu o impacto disso, né? A gente jogou no Instagram que a atualização estava pronta e eu tive que ajudar a minha equipe a atender todo mundo aqui, para vocês terem noção. Foram 3 dias, cara. Foram 3 dias para poder a gente conseguir ajudar os clientes a colocar a atualização, ajudando eles no suporte técnico. Teve cliente que a gente teve que abrir live para poder auxiliar ele a fazer a instalação. Teve cliente que, cara, é absurdo de tanto cliente que a gente tem utilizando essa ferramenta. E, no geral, a maioria dos feedbacks que a gente recebe é sempre assim: Gabriel, a ferramenta é muito tranquila de usar. Ah, não, a facilidade de executar ela é muito legal. Ah, eu só coloquei ela no início do mês, no final do mês eu chego lá e saco, coloco a atualização. É sempre esse tipo de feedback ali que vocês têm visto, né? A gente postar nas nossas redes sociais. E eu fico muito feliz com isso, tá, gente? Porque o trabalho da gente é esse: é tirar dinheiro do mercado e colocar dentro do bolso do pai de família. Bem, feitas as apresentações tanto do Forex Dexter quanto para o Holton, tá? Eu vou abrir o microfone aí para poder vocês trocarem ideia comigo, para poder vocês conversarem comigo, me tirar algumas dúvidas que vocês tenham acerca sobre isso, né? E a gente vai dando segmento. Então, recapitulando com vocês, se você tem um anseio por uma rentabilidade maior, né? Entender um pouco mais o mercado, fazer disso a sua profissão, tirar uma renda extra, venha para cá, para o Forex Dexter. Tenho certeza absoluta que dentro do nosso portfólio, olha, a gente tem hoje em dia 113 robôs com mais de 737 configurações. Alguma delas vai se encaixar no seu perfil. Isso eu te afirmo. E se você é iniciante e está começando agora no mercado, ou então, às vezes, é até um trader, né, mais experiente, mas não quer correr tanto risco, venha para o Holton, 100% automático o robô, faça instalação, faça manuseio, uma atualização mensal é apenas o que você precisa fazer para poder manter a estratégia performando e a gente vai conseguir rentabilizar o seu capital aí com uma segurança e com uma rentabilidade interessante para você, tá? Então, são esses dois produtos hoje em dia que eu apresento para vocês. Todos eles são 100% gratuitos para parceiros, ou seja, a gente consegue dar 90 dias de teste grátis para vocês sobre qualquer uma dessas duas ferramentas. Ah, Gabriel, eu posso testar esse robô aqui por 90 dias, no final dos 90 dias eu vou ter que pagar essa licença? Não, se você continuar sendo parceiro da gente, você não vai ter que pagar nenhum centavo sobre isso, cara. Você vai poder continuar utilizando essa ferramenta o quanto você quiser aqui dentro, entendeu? Agora, caso você queira utilizar essas mesmas ferramentas em mesa proprietária, ou então em alguma corretora que você tenha conta, aí sim, no caso, quem acaba arcando com essa licença é o próprio usuário. Mas, no geral, os clientes estão bem satisfeitos com as condições de negociação que a gente tem oferecido para eles dentro das corretoras. Né? A gente trabalha com 3 corretoras principais hoje em dia, que é a FX Globo, a VT Markets e a Infinox. Tá? Aqui dentro do Forex Dexter, a Infinox reina, né? Conta que os robôs eles têm um desempenho melhor lá dentro do operacional que tem aqui dentro do site. E, no geral, é isso, pessoal. Acredito que tenha eu passei para vocês a mensagem que eu queria, tá? É um projeto que a gente está desenvolvendo gratuitamente para vocês. Se alguém da equipe cobrar vocês alguma coisa, tipo assim, xingue e fala, não, o Dexter disse na live que não era para poder cobrar. E realmente, galera, a gente está há um ano conseguindo entregar isso gratuitamente para vocês. E não tem conflito de interesse. O que é o conflito de interesse principal? Quando, por exemplo, você é um trader de opções binárias, e aí a pessoa te dá o link dela de opções binárias, você vai para a sala de sinal dela. Mano, opções binárias ganha com perca, diferente aqui do Forex, né? Tanto a corretora quanto nós queremos que vocês sejam traders consistentes.
né? Então, não tem nenhum motivo de por que eu daria uma ferramenta dessas para vocês, nesse nível de consistência, nesse nível de taxa de acerto, para vocês, se eu quisesse, entre aspas, rentabilizar em cima da perca do meu cliente, né? Pelo contrário, aqui, quanto mais o trader lucra no nosso projeto, mais a gente lucra junto com ele. Ah, quer dizer então que eu tenho que te passar uma porcentagem do que eu ganhar, Dexter? Não, de maneira nenhuma. A própria corretora nos paga, nos dá uma comissão por trazer traders lucrativos, né? Então, tudo que vocês precisam, basicamente, é só ter disciplina e, entre aspas, ali, deixar a ferramenta rodar. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram aqui. Aqui, ó. Celina mandou o seguinte, ó. Na verdade, nós vamos começar a cobrar no seguinte caso. Se parar o robô e começar exatamente. É isso aí, ó. Se parar o robô e começar a quebrar a conta na mão, depois, quando quiser voltar a usar o robô, nós vamos cobrar pela instalação da VPS. O que aconteceu, né, essa semana? A gente percebeu que bastante os usuários que têm ali, que fizeram parte dessa ferramenta no passado, simplesmente deixaram ela de lado. Os caras colocaram a ferramenta lá para poder rodar, e aí perceberam que estava rendendo ali na faixa ali de 10, 15% ao mês, o que para mim, sinceramente, é uma rentabilidade bem interessante. Por exemplo, só somando essas três contas aqui que eu acabei de mostrar para vocês aqui, já dá o quê? Uns R$ 4.000. Já dá para poder pagar as contas de muitos brasileiros por aí. E aí a pessoa, ela tem que entender que ela vai ter a rentabilidade baseada no risco que ela está a fim de correr e no capital que ela está a fim de investir. Então, a pessoa colocar R$ 100 e acreditar que ela vai fazer 500 na semana, é meio que acreditar em conto do vigário, entende? Então as pessoas acabam vendo que a ferramenta é legal, etc., porém ela rende pouco, entre aspas, mas na realidade ela não rende pouco, ela só está trazendo a rentabilidade de acordo com o risco que você está disposto a correr e com o capital que você está disposto a investir ali. E o que ela faz? Ela deixa a ferramenta de lado, vai operar um ativo, sei lá, de alta volatilidade perigoso, e aí depois ela volta com o rabo entre as pernas, querendo que a gente reinstala a ferramenta para ela, refaz toda a configuração. Nesses casos, a gente vai começar a cobrar uma taxa de instalação. E vai por mim. Para que a gente tenha que aplicar essa medida, meu amigo, isso tem acontecido com bastante frequência, tá? Porque do contrário, a gente não aplicaria tal medida. Ó, se parar o robô e começar a quebrar a conta na mão, depois, quando quiser voltar a usar o robô, nós vamos cobrar a instalação da VPS. É simples. Por quê? Porque quando vocês perdem, literalmente isso, nós não ganhamos nada. Nós ganhamos em cima do ganho. Então, todo o suporte, a estrutura do site, atualização da estratégia, atendimento da moça do WhatsApp, o atendimento do rapaz do suporte, tudo isso é pago em cima do lucro que vocês ganharem, ou seja, sobre a comissão que a corretora nos paga. Se vocês deixam de usar o robô e metem a mão lá dentro e quebram a conta, a gente não ganha nada. Ou seja, tecnicamente, todo mundo trabalhou de graça. E aí depois você, que é uma pessoa indisciplinada, volta de novo, querendo que a gente refaz todo o processo para você? Não. No caso, a gente vai começar a cobrar uma taxa. Tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui. E sacar o depósito sem sequer avisar, porque eu vi um stories de alguém prometendo que vai ficar rico do dia para a noite, aí tira o dinheiro para cair no papo de golpista e quando volta vai ter que pagar pela instalação da VPS. Primeira vez, ok, não cobramos, mas para voltar depois, para tentar recuperar loss de outro lugar, não vai rolar. Instalar tudo de novo gratuitamente é bem complicado, tá, pessoal? Isso aqui que a Celina falou é real. O que eu vou fazer? Eu vou desmutar o microfone aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu expliquei, ou se está dentro do projeto e quer que eu auxilie vocês em alguma coisa, a hora é agora. Estou desmutando aqui, tá? Se quiserem falar por texto também, porque tem vergonha de abrir o microfone para a gente escutar a voz linda de vocês, tá tudo bem também. Tem gente que é bem acanhado aí. Bom dia, bom dia. Aí, boa noite, né, Matheus? Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Matheus. Sou aluno aqui do Gabriel. Tô chegando agora que eu tava trabalhando, mas pode confiar, pessoal, na palavra dele. O cara trabalha certinho. Eu já tô um bom tempo aqui acompanhando ele. Valeu, Isso Matheus, é... pela consideração. Que isso, Gá? Bom, pessoal, se é o momento de tirar dúvida, podem soltar a voz. Ó, o Júnior, ó. Consigo colocar o Rotom para operar no semiautomático fazendo o primeiro clique? O que seria o primeiro clique? Você fala quando você abre a operação junto com ele? Não. Para isso, a gente tem outra ferramenta. O Rotom, a única maneira de você operar ele de maneira semiautomática é essa aqui, ó. Por exemplo, você vai colocar ele para poder. Cadê? Cadê? Rotom, Rotom, Rotom.
Aqui, ó, novo router. Na hora que você coloca ele no gráfico, vou dar um exemplo para você aqui, ó. Você vem aqui e faz uma análise, né, do par de moeda. Ah, olha, Euroald está caindo e tal, retornou até uma região de FIBO, por exemplo, sei lá. Alguma análise. Ou então, aqui, ó, retornou até essa região aqui, enfim. Você faz uma análise segundo o seu critério, e aí você arrasta ele para dentro do gráfico, ó. Vem aqui dentro de parâmetro de entrada e vai ter aqui, ó, direção permitida. Aí você coloca ele somente para venda. Que ele vai fazer? Ele vai buscar oportunidades somente de venda a favor da tua análise. Tá? Os meninos, até mesmo o Matheus pode confirmar isso, se ele não estiver na cal. Os meninos do treinamento, na verdade, eu ensino eles a fazerem isso. Isso aqui é uma maneira de você maximizar o seu lucro, tá? É você associando a estratégia do robô, que já é uma estratégia bem interessante, com a sua própria análise gráfica. Aí você arrasta o robô para dentro do gráfico e coloca a direção. Ó, aqui apenas compra e para apenas venda. Aí você projeta o preço, tipo, esse preço aqui tem uma probabilidade de cair daqui até aqui. Aí você deixa o robô ligado, ele vai buscando oportunidades, segundo a estratégia dele, para poder ir vendendo desse ponto até esse ponto aqui. Dá para você utilizar o router dessa maneira. Se for para poder manusear o seu clique, ou seja, quando você clica, ou então deixa uma ordem pendente, a gente tem uma outra ferramenta que também é disponibilizada para vocês. Tem até um vídeo tutorial lá no canal a respeito sobre como que configura. Isso, exatamente. Alternando somente o sentido das operações. Só vou comprar, eu só vou. Isso aí. Thiago, desculpa, vou precisar sair logo, mas estou ansioso pela novidade. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Vou acabar de responder as dúvidas aqui e já já mostro para vocês o que está na nossa cabeça aqui. Alex, Gabriel, ainda não consegui fazer a atualização do Router. Não consegui identificar exatamente onde ir para configurar a atualização. Você consegue ser um pouquinho mais específico para mim? Atualizar o Router é muito simples, tá, gente? A primeira configuração a gente sempre faz para a pessoa, porque ela é um pouco mais complicada. Precisa de instalar VPS, né? Normalmente a gente indica a galera comprar o Linux ali, a gente instala o Windows. Aí depois disso a gente coloca o MetaTrader lá dentro. Aí depois disso a gente instala a licença, coloca os robôs para rodar. Então é um pouco mais complicado. Então a gente acaba fazendo essa primeira instalação para o usuário. Mas depois é muito simples. Se você tiver o robô rodando, é só você clicar nos pares de moeda que ainda não tem a posição aberta, fechar elas e arrastar o robô para dentro do gráfico de novo e importar o novo arquivo de configuração. Quando você fala que você não conseguiu, está mais relacionado ao quê? Tipo assim, você não conseguiu importar os arquivos de configuração para dentro da VPS? Responde aí para mim, Alex. Júnior, preciso mudar o número mágico se colocar mais de um ativo ao mesmo tempo? Você está falando do Holton ou daquele robô que gerencia as posições manualmente? Se for do robô que gerencia as posições manualmente, não precisa, tá? Você arrasta ele para dentro do gráfico, coloca ele em um único par de moeda, e aí você pode operar pelo seu telefone, se você quiser. Você pode abrir as ordens na VPS, se você quiser, ou então no seu computador de casa, se você quiser, que automaticamente ele vai cuidar de todas as suas ordens para você. Se precisar de zerar, ele vai zerar. Se precisar de fazer preço médio, ele vai fazer. Se precisar de recolocar o TP, ele vai fazer. Ele faz tudo para você. E tudo isso com o mesmo número mágico sempre. Rony, estou super satisfeito e dou muita credibilidade ao Dexter e equipe. Cadê? Minha conta foi feito um depósito de 15K e passou de 10% do lucro em 30 dias. Estou com dificuldade de conseguir conectar a minha conta dentro do site para puxar o relatório e enviar para a Celina. Pelo celular não rolou, a senha está certinho e tudo mais, mas ela me orientou a usar o computador para conectar a conta. Amanhã à noite eu farei. Se não conseguir, eu perturbo a Celina novamente. Ei, gente, olha que amor, ó. Você é um tipo de cliente que valorizamos muito. Você é grato e sempre nos ajuda com bons feedbacks para manter o projeto vivo. O que é isso aqui que o Rony está falando, gente? É provavelmente a respeito do certificado. Esse certificado aqui, ó, que a gente emite dentro do site, ó. Vocês vêm aqui dentro do calendário Trader, clica aqui em conectar conta, ó. Aí aqui em cima vocês colocam o nome de vocês, nome, embaixo o ID da conta, tá? Precisa de ser um nome só, viu, Rony? Pode ser que seja por isso. Por exemplo, na hora de você colocar, você coloca aqui Rony. É só Rony. Se você colocar Rony de alguma coisa, o sistema buga. Precisa de ser só Rony, é um nome só. E aqui o ID da sua conta e aqui a senha. Aí ele vai buscar dentro do nosso banco de dados, que a gente tem aqui, um banco de dados grandão de todas as contas, de todas as corretoras que a gente trabalha. Qual que é o seu IP da sua corretora para conectar. Aí ele vai testar, quer ver? Ó? Vou dar um exemplo para você. Aqui, ó.
Ah, não tem conta vinculada nessa licença. Deixa eu colocar aqui, ó, galera, do lado de cá, que aí já mostro para vocês. Senão eu mostro a senha de negociação da conta aqui e dá ruim. Mostrar para vocês aqui na prática como que funciona. O nome do aplicativo é o Calendário Trader, tá? Gabriel, Gabriel. Cadê? Eu não tenho conta salva? Acho que eu tenho conta salva sim. Aqui e aqui. Ó, aqui no canto, ó. Pronto. Aí eu coloquei meu nome, o ID da conta e a senha da conta. Vou clicar em conectar, ó. Olha lá, ó, e o que que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar as credenciais aqui das contas e como já tem salvo, tá vendo? Ó? Testando o servidor salvo. Ele vai começar a fazer o download das operações que está lá dentro do MT5 para cá. É só vocês colocarem o usuário e senha da conta de vocês, ou então, principalmente, o usuário e senha da conta investidor. Tá? Quando você tem uma conta, quando você abre uma conta, você recebe duas senhas. Uma conta, uma senha de trader e uma senha de investidor. Aí ele vai ficar testando aqui as conexões. Caso ele não ache, ele vai te passar um outro processo para você fazer, mas caso ele ache, ele vai abrir o painel aqui com tudo dentro. Enquanto ele faz aqui, eu vou ler os outros comentários aqui. A outra, tô com ciúmes. Muitas pessoas não gostam de enviar feedback mesmo, não perdendo dinheiro porque eles acham que o feedback só serve para marketing, porém ajuda a manter o projeto vivo e gratuito, a melhor cada vez mais e com os recursos consegue melhorar as tecnologias. É o que eu falei mais cedo para vocês, tá? Se vocês perceberem lá dentro as contas que a gente tem auditado, vocês vão perceberem que nos últimos 2 meses o desempenho das contas tem melhorado muito, muito mesmo. Por quê? Porque quanto mais feedback a gente recebe, gente, mais pessoas a gente consegue alcançar. Se a gente consegue alcançar, mais traders a gente consegue trazer. São mais pessoas que com seus feedbacks podem auxiliar a gente, podem ajudar a trazer mais cliente, o nosso número de comissão aumenta. Com isso, a gente consegue investir mais em tecnologia, melhorando o nosso poder de processamento, aumentando o nosso servidor, para poder buscar estratégias melhores, aumentando o conjunto de dados que a gente busca as estratégias. Então, é consequência, entendeu? É consequência, ajuda muito. Rony, mas de fato não estou fazendo nada. Já saquei quase 2K de dinheiro e tá lá quietinho. Isso aí, muito bom, velho. É igual eu sempre falo aqui. O ideal é a gente ter como é que fala? Fazer saques para poder a gente provar para a gente mesmo que é real aquilo que a gente está fazendo. Ó, o Júnior, ó, fiz 39% no moderado. Eu acho que faltou o nome então, só coloquei a senha. Isso, exatamente. Se você colocar a senha, o que que vai acontecer? De imediato, o seu primeiro login ele demora um pouco. Tá? Aí depois ele começa, ó. Por exemplo, essa conta aqui já tinha um tempo que eu não conectava ela. Aí ele sabe que o IP dessa conta é essa aqui. Aí ele vai testar, ó, buscando histórico de operações. Aí, como ele tentou e não conseguiu, ele vai começar a testar os servidores. Ele vai até ele achar qual é o servidor dessa conta, tá? Vocês podem achar, nossa, mas demora muito. Mas, gente, é por conta disso aqui, ó. Entendam. É por conta, literalmente, disso aqui, ó. Olha a quantidade de usuários que a gente tem hoje em dia, ó. Ó, aqui, ó. Isso aqui tudo são usuários nossos, entende? Que utilizam o nosso sistema. Então, é bastante gente. Então, o que o sistema tem? Ele tem que ter um banco de dados para poder suprir todas essas contas que estão ativas. Tanto de cara que se você tentar pegar uma conta que não está ativa no nosso sistema e jogar aqui, ele nem faz essa busca. Ele já devolve para você, ó, licença inválida. Se ele acha que a licença está válida, ele pega essa conta e começa a preparar a conexão dela com o MT5. Olha lá, ó. Não encontramos o servidor dessa corretora entre os endpoints conhecidos. As credenciais podem estar corretas. Envie um arquivo de ser verdade. Como é que se faz para você pegar esse arquivo de ser verdade? Você abre o MetaTrader, vem aqui em cima em arquivo, abrir pasta de dados, vem aqui em config, aqui ó, server, ó. É esse arquivozinho aqui que o sistema precisa. Aí a gente coloca ele aqui dentro. Ah lá, o server. Aí eu envio para ele, e ele vai tentar de novo agora com como é que fala? Os IPs que estão aqui dentro. Por que que ele pede isso?
Você percebeu que aqui do lado tem várias contas logadas? Ó? Então, só porque essas contas foram logadas aqui dentro, elas já têm o arquivozinho da corretora. Então, a gente está mandando para ele o arquivozinho da onde a nossa conta está logada. Aí fica mais fácil dela achar. Aí a gente clica aqui em conectar a conta e ele vai agora testar os IPs de dentro daquele arquivozinho que a gente mandou. Aí, no final das contas, quando ele achar, pronto, ele salva e depois você não precisa mais de fazer esse processo. Por isso que o processo ele é um pouquinho demorado mesmo, por conta do número de clientes que a gente tem. Só por isso. Thiago, Raul tá em surreal, ele fez 50% do moderado. Muito bom, gente. Muito bom. Saquem essa grana e vão viver, gente. Ou então abre uma outra conta, diversifica, coloca um outro robô. Isso aí. Aos usuários que estão aqui dentro, muito obrigado, tá, por terem aparecido. É de extrema importância para mim ter vocês aqui. Ter esse contato direto com vocês é muito bom, tá, gente? Muito bom. Vai chegar um dia que alguém vai me xingar aqui, tá, gente? E eu não estou isento disso, não. Eu não sou. Nem Jesus Cristo pode agradar a todos. Mas por enquanto eu estou realmente muito feliz com todos os comentários que vocês deixam para mim, com todos os feedbacks que vocês me mandam. Por exemplo, a gente chegou a entrar em contato com vocês e pediram um áudio aí, né? A respeito sobre o Holton. E eu recebi os áudios, eu escutei. Nossa, cada testemunho lindo, isso para mim foi fantástico. Realmente foi fantástico. Alguém tem mais alguma dúvida acerca sobre alguma coisa? Ou quer que eu mostre algo aqui ao vivo para vocês? Se tiver, pode falar aqui que a gente já mata, tá? Vai saber, vai saber como vão me xingar. Ninguém perde dinheiro há mais de 2 anos. É complicado, mas vai saber. Vai saber. Às vezes configura um robô errado ou faz alguma coisa do tipo e é aquele ditado, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Deixa eu ver aqui. Ô, Rony, estou super satisfeito. Dou muita credibilidade. Não, cadê? Acho que apagou um comentário aqui. Amanhã eu vou mandar o relatório para a Celine. Não, perfeito. Tenta, viu, Rony? Caso você não consiga também, você pode chamar lá no suporte técnico que o rapaz te ajuda, tá? Mas a primeira conexão é mais demorada, depois fica tranquilão, quer ver? Ó? Depois ela vem para cá, ó. A gente até criou um hall da fama da galera. Ó, aqui, ó, o hall da fama, ó, do pessoal que emite o certificado. Ó. Aí o usuário que mais lucrou sempre fica em cima, entendeu? Olha, pra você ter noção. No caso, eu ainda estou liderando aqui o pódio aqui, ó, da conta que eu coloquei aqui, US$ 731. Tá? Aí, do caso aqui, o meu certificado está expirado. Inclusive, eu vou até colocar um certificado lá, porque agora essa conta já deve estar com quase uns 2K, ela vai vir para cá. Eu vou ser o top 1 de novo, ó, pra vocês verem. Ó. Aí o Júnior Borralho, ó, conseguiu colocar o e-mail dele todo, ó. 1920. É você, Júnior, esse aqui? O Júnior tá na live, ó. É você esse aqui, não é? Ó? Olha aí, ó, 1920 de lucro, olha que legal. Massa, muito bom, cara. Sensacional, velho. Parabéns. Parabéns mesmo. Olha aí, ó, do dia 23/6 ao do dia 31/7. Mano, muito bom. Muito bom mesmo. Show. Gente, é isso, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Essa live aqui vai ficar gravada, caso vocês queiram rever algum ponto. Lá no YouTube ela fica como timestamp, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê meu canal? Seu canal. Ela fica aqui como timestamp, ó. Então, por exemplo, você pode clicar na live de apresentação e aqui na parte de baixo, olha, vai ter todos os temas que a gente abordou, né? Às vezes uma reunião aparece mais gente do que outras, então aborda temas diferentes. E sempre aqui na parte do lado de cá, ó, você pode clicar que automaticamente vai para o tema selecionado. Por exemplo, dúvidas sobre os participantes. Quer ver? Às vezes uma pessoa faz uma pergunta interessante, a gente aborda aqui, ó, capital mínimo, visão geral. Então fica tudo aqui separadinho para vocês, é só vocês clicarem para poder ver novamente aquela parte ali que ficou com a dúvida ou que não conseguiu pegar aqui ao vivo comigo. Tá bom? Abraço. Ah, sim, bem lembrado. O que que acontece, gente? Pela primeira vez, a gente vai lançar um teste beta, tá? Para poder a gente tentar fazer o Rotan sem preço médio, sem martingale. Tá? Ele vai trabalhar com uma lógica de 3 para 1. O que que isso quer dizer? Quer dizer que normalmente quando ele perder, ele vai perder US$ 100 e quando ele ganhar, ele vai ganhar US$ 200. Ou quando ele perder, ele vai perder US$ 10 e quando ele ganhar, ele vai ganhar US$ 20, US$ 30, tá? A gente está fazendo uns testes internos, eles são bem promissores.
beleza? Eu vou precisar de um conjunto de pessoas, obviamente, para poder fazer esse teste. Normalmente quem faz esses testes são eu e meus alunos, mas a princípio está indo muito bem. E ele vai ser um robô que a gente imagina que a gente vai fazer a seguinte questão. A gente vai dividir ele em partes iguais. Então, por exemplo, eu tenho uma conta de mil dólares, né? Começar a conta aqui com US$ 1.000. E a gente vai dividir ela, sei lá, em 10 partes. Cada loss que ele tomar, ele vai perder US$ 100. Deixa eu colocar aqui uma tela preta para me mostrar para vocês melhor. Aqui, ó. A gente começa com 1.000. Então, cada loss que ele tomar, ele vai perder US$ 100. Aí ele perde aqui 100, perde aqui 100, e aí de repente ele pega um gain. Aí ele vai ganhar US$ 295. Por conta das taxas, né, não tem como pegar tudo. Aí depois disso ele vai lá e toma mais um loss. Tipo aqui embaixo, aí ele vai lá e pega mais um gain. Ó, coloquei a cor errada. Enfim, mas fato é, ele pega, por exemplo, loss, e aí depois o win, aí ele já fica positivo, porque o payout em cima disso vai ser de 300% do risco, né, que ele está fazendo. Então, todos os testes que eu fiz está bem considerável. Eu, sinceramente, eu nunca, na minha vida inteira, acreditei em um robô que pudesse ganhar dinheiro com mão fixa. Tipo assim, a única coisa que eu já vi ganhar dinheiro com mão fixa foi operar a partir dos 3 tempos gráficos. Mas isso é muito complicado, tanto que eu ensino isso fechado dentro do meu treinamento. Só dá para ganhar dinheiro sem algum uso de gerenciamento de risco com uma taxa de acerto absurda, e isso só os 3 tempos gráficos propõem para a gente. Porém, os testes que a gente está fazendo no Holter, fazendo essa divisão de capital, tem funcionado muito bem. Então, ele vai funcionar basicamente assim. Toda vez que ele perder, ele vai perder 100. Toda vez que ele vai ganhar 295. E ele está demorando mais da entrada, dentro de um mês ali, de 30 dias, operando 21 pares de moeda, ele está fazendo uma média de 40 a 50 entradas, tá? A taxa de acerto dele está girando em torno de 47%, porém o lucro dele está fazendo em torno de 60% ao mês ali do capital que a gente colocar para arriscar. E quando que vem a perca disso? A quebra total do capital só acontece quando ele toma 10 loss consecutivos, o que, dentre todos os cenários que a gente testou, não aconteceu ainda. Então, a gente já fez todas essas simulações no backtest, a gente já fez todas as simulações no mercado não visto, e a gente está com uma continha rodando para poder trazer essa novidade para vocês aqui dentro de alguns meses. Então, a gente precisa de testar isso dentro de um cenário real de mercado, para poder a gente ter link auditado, né? Para poder evitar aqueles caras que gostam de ficar rotando coisa com a gente. Você está falando isso, mas você não tem testado. Então, a gente gosta de testar isso e trazer para vocês. Já tem alguns meses já que a gente está fazendo esses backtests, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Top. Eu vi os resultados, spoiler. Tudo azul. Incrível. Principalmente no EuroJPY. O desempenho dele no EuroJPY está surreal de bom. Tá? Perfeito, então, gente. Eu igual tô falando para vocês. É por isso que a gente precisa do apoio de vocês, tá? Quanto mais a gente tiver o apoio de vocês, mais a gente consegue investir e trazer esses tipos de novidade para vocês. Tá bom? Então, no mais é isso então, galera. Eu vou encerrar a live com vocês. Espero que tenham gostado. Também estou ansioso para poder trazer isso para vocês. Caso eu chegue para vocês no futuro e faça assim, olha, galera, os backtests internos que a gente fez, eu ainda acho que não é legal abrir ele para o público. A gente vai dar um jeito, mas fato é, eu estou realmente bem otimista em relação a isso, porque tem funcionado legal. Sério mesmo. A estratégia do Router é uma estratégia diferenciada. Eu acredito sim, fortemente, que dá para a gente utilizar ela nessa mesma linha que eu acabei de explicar aqui para vocês. Tá bom? Então, abraço a todo mundo, galera. Mais uma vez, obrigado e tchau, tchau.